Graça e paz, irmãos. No vídeo de hoje, eu gostaria de tocar em um assunto e começar uma série de vídeos relacionados ao falso avivamento. E hoje, eu quero tocar em um aspecto relacionado às riquezas e bens materiais. E como os homens têm enganado as pessoas em relação a esse assunto. Então, fique atento ao que nós vamos falar no vídeo de hoje. Gostaria de ler Mateus capítulo 24, versículos de 3 ao 9, que diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No mesmo capítulo, no versículo 11, diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O Senhor Jesus está dizendo aqui que antes da volta dele, esse número de falsos profetas, o aumento do engano, seria algo muito comum em nossos dias. Então, nós que já estamos vivendo esse período, nós percebemos o aumento dos falsos ensinos, o aumento do engano e também o crescimento da apostasia. Vamos lá para um texto que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9, que diz: No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentações, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um dos enganos que tem mais estados relacionados com esses dias do fim, que são a ênfase demasiada nas riquezas. E nós podemos ver aqui que Paulo fala que muitos que ambicionaram ficar ricos, eles caem na tentação. Por que eles caem na tentação? Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 6, 24, ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Aí ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui é uma entidade. Mamon é essa entidade que rege as riquezas deste mundo. E lá em Timóteo, ele vai dizer que muitos foram para a ruína, muitos eles se encontraram em completa desgraça porque eles foram por esse caminho. Ao ler as epístolas de Paulo, nós vemos que o apóstolo ele sempre está tocando nesses assuntos e também aconselhando ao seu cooperador Timóteo a não ser enganado por esses tipos de ensinamento, e também mostrando a ele que essas práticas estão relacionadas ao engano dos últimos dias. Eu gostaria de ler outro texto que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, quem está por trás desse tipo de ensinamento são os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Eles acham espaço no coração desses homens, vem ali uma ganância, vem ali uma soberba, como nós vamos ler agora em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 ao 2, que diz: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos e por aí vai. Perceba, homens amantes de si mesmo. Vamos para mais um texto que se encontra lá em Timóteo também, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz: Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com as suas próprias vontades. Lembra o que Jesus falou lá? Que nos últimos dias o que iria acontecer? Surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a quem? A muitos, não seriam a pouco, mas a muitos. Por que eles enganariam a muitos? Porque chegaria um tempo
que as pessoas não suportariam ouvir a simples pregação do Evangelho, a pura pregação do Evangelho, que elas iriam querer ouvir agora? Aquilo que agrada a elas. Ou seja, não é mais agora um Evangelho cristocêntrico, mas um Evangelho agora antropocêntrico. O homem no centro. O homem como centro da pregação. Pregue aquilo que as pessoas querem ouvir, fale aquilo que elas querem ouvir, e aí você vai ter uma grande comunidade, você vai ter uma grande congregação, você vai atrair multidões de pessoas. Por quê? Porque elas estão ouvindo o que agrada. Mas o Evangelho não é um chamado para agradar o homem. Mas o Senhor Jesus diz: quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. O Evangelho não fala de coisas relacionadas ao agradar o homem, mas sim a confrontar o homem. Estava pesquisando umas frases para a página Evangelho em Foco, e é engraçado porque achei uma frase do A.W. Tozer que ele diz assim: a maioria das igrejas na América não me convidam mais para pregar. E eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, um homem como A.W. Tozer, que eu leio os livros dele, leio artigos e vejo como esse homem era rico, como esse homem tinha as coisas relacionadas à sua vida espiritual, como ele era rico espiritualmente. E a maioria das comunidades, das igrejas, não chamava esse irmão. Eu me assustei. E ali eu percebi o porquê. Porque o irmão Tozer, ele sempre prezou em pregar o puro e simples Evangelho. Ele nunca quis enfatizar algo que agradasse o homem. Ele nunca quis ser esse mestre que agrada os corações dos homens. E nesses últimos dias, um dos sinais dos falsos avivamentos tem sido isso. Grandes plateias para ouvir homens que pregam aquilo que te agrada. Homens que enfatizam na riqueza. Homens onde o centro é o dinheiro. Oferta, dízimo, primícias, dinheiro atrás de dinheiro. A ênfase desses homens são isso. Olha, se você dá, você vai receber. E as pessoas, como gostam de ouvir essas coisas, elas dão. E cada vez mais os líderes se tornam ricos. E ali, infelizmente, no meio, pessoas que precisam, pessoas que necessitam, e muitas vezes não recebem nem sequer nenhuma ajuda. Claro que eu também não estou aqui sendo extremista. Existem grupos sérios, existem pessoas sérias, que pregam a verdade, são grupos maiores. Não estou aqui falando em questão de número, mas estou dizendo que na grande maioria, número só está relacionado à pregação daquilo que agrada ao homem. Porque isso é uma profecia bíblica. Que os homens nos últimos dias tornariam-se amantes de si mesmos. E isso é o que está acontecendo. Então, um dos aspectos de um falso avivamento está relacionado a essa ênfase demasiada na riqueza. Onde não mais Cristo é o centro, mas agora é o dinheiro. Você precisa dar. Nós precisamos fazer mais eventos. Nós precisamos construir. E quanto isso, mais dinheiro é dado. Mas você perceba que a ênfase nunca é relacionada ao dinheiro para os necessitados, o dinheiro para comprar medicamentos, o dinheiro para ajudar um irmão que está sem poder pagar um aluguel da casa. Então nós podemos perceber que esses aspectos voltados ao dinheiro, eles estão muito contaminados. Até porque eu não estou aqui dizendo que nós não devemos falar no dinheiro. Sim, devemos. O dinheiro ele tem um aspecto bíblico, deve ser compartilhado pelos irmãos. Mas na realidade, no fundo, a grande maioria desses grupos, a grande maioria dessas comunidades que enfatizam demasiadamente isso, eles já estão, na verdade, numa realidade de apostasia. Jesus, em Apocalipse, no capítulo 3, na carta a Laodiceia, diz assim: eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor agora não está na liderança dessa igreja de Laodiceia. Tem alguém que está na liderança dela, que não é o Senhor. O Senhor foi colocado para o lado de fora. E tem outras pessoas ali liderando. Tem outras coisas ali liderando. Que não o Senhor, que não a centralidade de Cristo. E isso é perigoso. Então, aumento das riquezas, crescimento de estrutura, enriquecimento dos líderes, isso não tem nada a ver com avivamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão as pessoas começam a dizer assim: mas onde eu me reúno é o melhor lugar, porque nós temos uma mega estrutura, porque nós temos os melhores instrumentos, nós temos os melhores cantores, nós temos as melhores cadeiras, e começam a se prender a essas questões dos bens materiais, das riquezas.
Ah, eu fui abençoado com um carro, eu fui abençoado com uma casa. A ênfase sempre do evangelho está relacionada a uma bênção material. Então isso é perigoso, irmãos. Então nesse vídeo eu quis tocar sobre esse aspecto. Que as riquezas, quando são demasiadamente enfatizadas e não Cristo, isso é um sinal muito perigoso. Isso não é um avivamento. Isso fala-se de apostasia, de engano e de que Cristo não é a centralidade desse local. Então que Deus possa abrir os nossos corações para entender isso. Que Deus possa falar a cada um de nós qual tem sido o alvo e o foco do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós somos falhos e precisamos diariamente da sua graça para entender a sua palavra. Nós precisamos diariamente estar aos pés do Senhor para que nós não venhamos a cair também nas mesmas situações. Não se esquece, se você gostou, de curtir, de comentar e também de se inscrever no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês e um forte abraço